desde o começo da história, com pessoas de todos os países, de todas as etnias. Nós juntamos vozes com todo o coro angelical e nós cantamos essa música e todos esses louvores. Nós não começamos ontem. A família de Deus não começou semana passada. Nós fazemos parte de um projeto histórico de longuíssima duração, uma eternidade. Vamos orar, meus irmãos, vamos entregar esse louvor, essa adoração a Deus que nós fizemos agora, que Ele continue produzindo em nós esse verdadeiro louvor. Santo Deus, louvado seja o Teu nome. Obrigado, Pai, porque o Senhor achou a gente no meio do caminho e nos trouxe para Ti. Senhor Deus, o Senhor foi ao nosso encontro e o Senhor mesmo produziu em nós um coração que Te agrada, um coração que Te deseja. Nós clamamos, ó Pai, que o Senhor venha transformar ainda mais, mudar ainda mais, agir ainda mais nesse culto, nas nossas vidas, em nossas famílias. Cuida, ó Pai, de cada igreja ao redor da face da terra que hoje dobra os seus joelhos, chegam à Tua presença, de cada igreja, em cada povo na face da terra, ó Pai. Cada um daqueles que são Teus filhos verdadeiramente e buscam a Tua presença. Deus, louvado seja o Teu santo nome. Em Cristo Jesus que nós oramos. Amém. Podeis sentar, meus irmãos. Tem poucas coisas que eu acho que são tão boas na vida como adorar a Deus. Se você ainda não descobriu isso, eu queria fazer um desafio para você. Gaste mais tempo cantando a Deus durante a semana. Hoje a gente tem tantas maneiras de fazer isso. Entra no YouTube, no Spotify, aonde você se sentir mais confortável. E coloque, ninguém usa mais CD, né? Liga um aplicativo e ouve e começa a cantar. Né? Há músicas que podem até não ser aquela que você preferiria, pode até não ser aquela beleza poética toda que você gostaria, mas o que a gente tem que buscar é um coração que deseja cantar a Deus. Né? Nós vamos conversar um pouco hoje sobre um texto bastante antigo, talvez um dos mais antigos da história da humanidade. E nesse texto é falado que pessoas há milhares de anos adoravam a Deus do mesmo jeitinho que a gente está adorando hoje. Sim, tem questões culturais aí que são diferentes, mas o cerne é a mesmíssima coisa. E a gente vai conversar sobre isso hoje. Eu queria convidar você para abrir a sua Bíblia em Gênesis, capítulo 5. Vamos ficar em pé, meus irmãos, para ler esse texto? Gênesis capítulo 5. Esse é um daqueles textos bastante interessantes, que nós normalmente pulamos quando a gente chega nele, ou a gente faz aquela leitura rápida, assim, quase que na diagonal, para a gente não ter que ler frase a frase. E a gente fica pensando às vezes, mas será que faz sentido ler esse texto? E nós temos falado que a palavra de Deus, toda ela é inspirada, toda ela é útil para ensinar a gente a viver como Cristo. Bom, se nós acreditamos mesmo nisso, então há tesouros escondidos atrás desses nomes, dessa história, desse texto que nós vamos ler aqui agora. Uma genealogia. A palavra de Deus diz assim, Gênesis capítulo 5, do 1 até o 32. Este é o relato dos descendentes de Adão. Quando Deus criou os seres humanos, formou-os semelhantes a ele. Criou-os homem e mulher quando foram criados. Deus os abençoou e os chamou de humanidade. Aos 130 anos, Adão teve um filho chamado Sete, que era semelhante a ele, à sua imagem. Depois do nascimento de Sete, Adão viveu 800 anos e teve outros filhos e filhas. Adão viveu 930 anos e morreu. Aos 105 anos, Sete gerou Enos. Depois do nascimento de Enos, Sete viveu mais 807 anos e teve outros filhos e filhas. Sete viveu 912 anos e morreu. Aos 90 anos, Enos gerou Cainã.
Depois do nascimento de Cainã, Enos viveu mais 815 anos e teve outros filhos e filhas. Enos viveu 905 anos e morreu. Aos 70 anos, Cainã gerou Maalalel. Depois do nascimento de Maalalel, Cainã viveu mais 840 anos e teve outros filhos e filhas. Cainã viveu 910 anos e morreu. Aos 65 anos, Maalalel gerou Jared. Depois do nascimento de Jared, Maalalel viveu mais 830 anos e teve outros filhos e filhas. Maalalel viveu 895 anos e morreu. Aos 162 anos, Jared gerou Enoque. Depois do nascimento de Enoque, Jared viveu mais 800 anos e teve outros filhos e filhas. Jared viveu 962 anos e morreu. Aos 65 anos, Enoque gerou Matusalém. Depois do nascimento de Matusalém, Enoque viveu em comunhão com Deus por mais 300 anos e teve outros filhos e filhas. Enoque viveu 365 anos, andando em comunhão com Deus até que um dia desapareceu, porque Deus o levou para junto de si. Aos 187 anos, Matusalém gerou Lameque. Depois do nascimento de Lameque, Matusalém viveu mais 782 anos e teve outros filhos e filhas. Matusalém viveu 969 anos e morreu. Aos 182 anos, Lameque gerou um filho, chamou-o de Noé, pois disse: que ele nos traga alívio de nossas tarefas e do trabalho doloroso de cultivar esta terra que o Senhor a amaldiçoou. Depois do nascimento de Noé, Lameque viveu mais 595 anos e teve outros filhos e filhas. Lameque viveu 777 anos e morreu. Depois que completou 500 anos, Noé gerou 3 filhos, Sem, Cão e Jafé. Vamos orar, meus irmãos? Santo Deus, novamente a Tua palavra foi lida e nós dependemos de Ti, ó Deus, para entender como ela se aplica às nossas vidas. Há textos que nos desafiam, Pai, há textos que nos desafiam ainda mais por nós olharmos e eles serem tão distantes da nossa realidade, ó Pai. E nós vemos isso nesse texto. Nós clamamos agora que o Senhor invada esse culto que nós prestamos a Ti. Abra as nossas mentes e corações. Coloque os Teus anjos aqui, nos proteja, ó Pai. Que nada venha tirar a nossa atenção da palavra e da ação do Teu Espírito Santo. Louvado seja o Teu nome, Pai. Em Cristo Jesus que nós oramos. Amém. Podeis sentar, meus irmãos. Essa é a genealogia da graça. Genealogia da graça de Deus. E é sobre isso que eu quero falar hoje para nós aqui. Imagina se fosse possível você sentar com um parente seu antigo, um antepassado seu, que você conhece a história dele, que fosse importante para você. Imagina a honra que seria isso. Ou se você não conhece nenhum parente seu antigo, você não sabe da história de ninguém que passou na sua genealogia, mas quem sabe alguém chegasse para você e lhe falasse: eu sei que tem uma pessoa lá atrás na sua história que seria muito interessante você conhecer. Imagina se fosse possível você sentar com essa pessoa. Por volta de 1460, 2 parentes meus viviam em contextos bem diferentes um do outro. Um deles era um abade da Igreja Católica, que era um dos responsáveis pela Inquisição contra os judeus naquele momento. E o outro parente meu, era um judeu, que era um dos dirigentes da sinagoga, como rabino que ele era. Os dois estavam em situações opostas um do outro. E os dois fazem parte da minha história, da história antiga da minha família. Eu imagino que os dois ficariam bastante surpresos se eles pudessem hoje se encontrar
e perceber que os dois inimigos que foram, hoje fazem parte de uma mesma história depois de séculos. Eu tenho algumas histórias assim. Para mim, genealogias marcam o jeito da gente olhar a vida. Por exemplo, eu contei para os irmãos, um ou outro sermão para trás, que a minha tataravó apedrejou algumas vezes a primeira pessoa que tentou evangelizar ela, falar de Cristo Jesus. Ela morava lá em Corumbá, em Mato Grosso, e a pessoa tentava chegar, era um comportor, chegava para levar Bíblias, e ela pegava pedra e saía com a família toda e tacava pedra naquele fulano que tentou evangelizá-lo. Depois de algumas vezes, ele tentando evangelizar a minha tataravó, ela um dia parou e falou assim: deixa eu ouvir o que esse moço tem para dizer. Nasceu lá a primeira igreja batista, e a primeira igreja evangélica, creio eu, naquela cidade, há mais de 100 anos atrás. Eu adoraria sentar com a minha tataravó e ouvir dela o que foi que aconteceu naquele dia, naquela semana, o que mudou, que eles começaram aquele culto debaixo de uma árvore e ela se transformou, aquele ambiente, numa igreja naquele local. Nós acabamos de ler um texto aqui que não fala da história simplesmente de um homem, e nem fala de uma história de décadas atrás, ou mesmo centenas de anos atrás, mas fala de uma história de milhares de anos atrás. A história que nós lemos aqui, nessa genealogia, é uma história das mais antigas. Na verdade, é um documento, talvez o mais antigo citado na palavra de Deus. Na versão que eu li, ele não fala claramente isso, mas fala aqui o relato dos descendentes de Adão, mas, na verdade, é o livro da genealogia de Adão, que provavelmente foi passado de Sete para o próximo que veio à frente, depois foi passado para Noé lá na frente, depois foi passado de alguma forma que chega nas mãos de Abraão, e isso vem chegando até Moisés. Em algum momento, Moisés pega aquele livro de relatos, que obviamente no começo, lá atrás, foi passado só de forma verbal, mas agora ele tem escrito nas mãos dele, e Moisés fala: há um livro aqui, a genealogia da família de Adão. E eu vou colocar ele aqui para vocês conhecerem. É esse livro que nós acabamos de ler, um pedacinho dele colocado dentro das Escrituras, da palavra de Deus e, portanto, inspirado por Deus. Veja, as genealogias bíblicas não são e não têm o mesmo propósito que as genealogias hoje. Elas não são iguais. Elas não têm a mesma direção. A gente não está sendo, por exemplo, vendo aqui uma genealogia extensiva de todo mundo que viveu naquela época. Nós estamos falando aqui, por exemplo, de um período de 1.500 anos, e que é dito para nós no texto que cada um dessas 10 pessoas que são citadas, são 10 gerações, cada um deles tiveram filhos e filhas, ou melhor dizendo, 9 deles, fora Noé, tiveram filhos e filhas. E nesses filhos e filhas que eles tiveram, não por 2 décadas, 3 décadas, igual nós podemos ter hoje, mas por séculos e séculos. Eles vão tendo filhos e filhas, mas no meio desses filhos e filhas que eles vão tendo, um é escolhido em cada um da caminhada, e não é o mais velho. Nenhum deles é citado que ele é o primogênito. É escolhido com base na aliança de Deus, escolhido com base na eleição de Deus. E a gente vê aqui uma história que é construída para mostrar que Deus sempre esteve presente na vida de homens e mulheres que ele foi trabalhando durante a história. Veja, uma das coisas que ficam claras nesse texto é que a imagem de Deus não se perdeu. Ele começa o texto dizendo que Adão teve um filho, a sua imagem. Ele está repetindo o que foi dito antes. Ele recebeu a imagem de Deus. E agora o filho dele recebe a imagem de Deus via ele. A imagem de Deus não é perdida na vida da humanidade. Ela é manchada pelo pecado. Nós não temos a mesma coisa que nós tínhamos lá antes da queda do pecado. Mas ela não é perdida, ela não é jogada fora. Adão ainda continua tendo a imagem de Deus na vida dele. E só para fazer um ponto aqui, nós não vamos falar muito sobre isso. Quando é falado nos primeiros versículos que são os descendentes de Adão, quando Deus criou os seres humanos, essa linguagem está muito politicamente correta.
O texto está dizendo que Deus criou o homem. É o homem. Aí ele fala, quando ele criou o homem. E aqui é mais interessante ainda. Quando ele fala que Deus criou o homem, ele fala que criou homem e mulher. Sabe o que é mais interessante? A palavra Adão era a palavra usada aqui. A mesma palavra que depois se tornou o nome próprio de Adão, ela é usada para se referir ao homem e à mulher. Mais uma vez fazendo a referência de que quando nós somos um casal, nós somos uma única pessoa. Nós somos carne do outro, nós somos sangue do outro, nós pertencemos uns aos outros. Bom, esse livro da genealogia é tratado em outros momentos, como em 1 Crônicas, capítulo 1, e Lucas, capítulo 3, é tratado como história. Porque séculos depois desse momento, um dos últimos livros, se eu não me engano, o penúltimo livro escrito no Antigo Testamento, cronologicamente, que é Crônicas, séculos então depois, eles pegam esse livro e tratam isso como história, não como história com ele, história. Lucas, o historiador, o médico do Novo Testamento, que entrevistou os discípulos e pegou todos os dados e escreveu para um oficial do Império Romano chamado Teófilo. Quando ele faz isso, ele chama isso aqui de história. Então, quando nós hoje olhamos para esse livro, seria muito bom que todos nós que entendemos que Deus nos entregou a sua palavra, Ele não está entregando uma metáfora. Ele não está entregando para nós uma história da carochinha, mas uma história com H maiúsculo do que aconteceu lá atrás. Não tem uma lista extensiva, como eu disse, tem 10 gerações, é muito interessante, porque 10 é um número que significa inteiro, completitude. É como se Deus estivesse mostrando, através dessa genealogia, que Ele cuidou de todas as gerações, para que a promessa dele chegasse firme do jeito que ele prometeu lá na frente, primeiro na vida de Noé, mas depois em todas as outras genealogias, que ela foi chegando para frente, até chegar um dia em Cristo Jesus de Nazaré. Todas as genealogias que tem na Bíblia apontam para Jesus. E olha só como essa história se constrói. Às vezes nós não observamos isso, mas ela mostra para nós que é verdadeiro o testemunho bíblico. Mas mais do que isso, mostra que naquela época, quando alguém falava Adão andou com Deus, quando falava que Adão e Eva pecaram e foram expulsos do jardim, eles não ouviam relatos fantasiosos, eles não ouviam histórias da carochinha, eles podiam bater na porta de Adão e perguntar, vovô, tataravô, sei lá quantos, né, gerações para trás, o senhor pode contar para a gente como é que foi naquele primeiro momento andar com Deus? Só para vocês terem ideia, quando Lameque nasce, a 9ª geração depois de Adão, o pai de Noé, quando ele nasce, Adão ainda tinha 774 anos. Ele ainda teve cerca de 150 anos para toda hora que ele quisesse bater na porta de Adão e falar, vovô, sei lá como que seria, vovô, tataravô, sei lá como que ele chamaria. Ele poderia perguntar para Adão de novo, o que foi que aconteceu lá atrás? Ele poderia ter perguntado para o próximo antes dele, o que aconteceu com Enoque? Eles conviveram entre si por séculos, e isso mostra para nós mais uma coisa, que Deus sempre manteve e sempre mantém uma testemunha viva do que Ele fez no passado. Nós não estamos soltos na história. Nós podemos voltar ainda hoje para os mais velhos entre nós e perguntar para eles o que foi que Deus fez há 50 anos, 60 anos. As famílias mais abençoadas têm idosos com 100 anos de idade que viram milagres e ações de Deus lá atrás. Eles podem testemunhar para a gente agora o que é que Deus fez lá atrás. Isso é história. Mas mais do que ser história no sentido que nós nos acostumamos a ouvir, ela é verdade, e é uma verdade que a gente pode tocar, que a gente pode ver, mesmo dentro das nossas casas, das nossas famílias. Enoque poderia ter conhecido Adão, todas essas histórias são construídas
para mostrar para nós que Deus manteve segura a história da salvação. Ele sempre deixou claro para as pessoas que o filho da mulher viria. Gênesis capítulo 3, versículo 15, depois que o homem peca, Deus vem ao encontro do homem e uma palavra ainda de julgamento, ele traz o proto-evangelho, o evangelho apresentado antes da hora. E qual que é o evangelho? Que o filho da mulher viria. E quando a gente lê essa genealogia, ele é demonstrado em momentos diferentes. Enos começa o culto, ou em volta dele começa o culto a Deus, talvez muito similar com o culto que nós fizemos hoje aqui. Um culto de adoração ao Deus verdadeiro, na expectativa, eles lá atrás, que o filho da mulher, que o Messias, que o Salvador viria. Diferente de nós, porque ele já veio, mas igual a nós, que também esperamos a segunda vinda dele. Depois veio Enoque, anda com Deus e não morre, porque Deus encontra nele uma pessoa que tem comunhão verdadeira e o leva. Veja, é pela graça que Enoque é levado, mas é muito mais ainda uma demonstração da graça de Deus mostrar através de Enoque que a morte não é o fim. Se continuasse um depois do outro, sendo lidos o resultado daquela geração, fez isso, fez aquilo, teve filhos, morreu, fez isso, fez aquilo, teve filhos, morreu. Qual a esperança que nós teríamos mais na frente? Mas Deus tira Enoque do meio nessa situação e mostra: a morte não é o fim. E finalmente veio Noé, uma história que culmina na ápice desse primeiro conjunto de gerações, de descendentes, com a demonstração clara de que viria um Salvador. Noé ainda não é o Salvador, mas ele é um tipo de Cristo, mostrando que Cristo viria, o filho da mulher viria lá na frente. Então veja, há uma ação graciosa de Deus sendo apresentada para nós aqui. Uma genealogia da graça de Deus sendo construída para nossas vidas, para trazer para nós a confiança que as promessas de Deus serão cumpridas. Eu queria resumir esse capítulo nessa proposição. O simples ato de caminhar com Deus impacta profundamente a nossa família ao longo de gerações. O simples ato de buscar ter comunhão sincera, verdadeira, profunda, a ponto de ser enxergado como um homem que anda com Deus, como uma mulher que vive na presença de Deus, esse simples ato impacta tão profundamente o hoje, que não tem como as gerações do futuro negar e se esconder e serem perdidas da ação, da graça de Deus. Eu queria trazer alguns princípios sobre isso. 3. Primeiro, que a simplicidade com Deus contrasta com a extravagância de vida sem Ele. Deixa eu repetir de novo. A simplicidade de caminhada com Deus, a simplicidade de vida com Deus, a simplicidade com Deus contrasta com a extravagância sem Ele. Eu não sei se você se lembra da semana passada, mas a semana passada nós olhamos um pouco, o pastor Mateus trouxe essa apresentação da genealogia de Caim. Nós vimos na semana passada que é de Caim que veio a primeira cidade. Ele constrói a primeira cidade, que provavelmente tinha muros, que protegiam, que traziam uma segurança. É dessa cidade, desse ambiente, dos descendentes de Caim, que traz também, é revelado para nós, que eles criaram a metalurgia, altamente avançada, porque ainda hoje não é qualquer pessoa que consegue juntar ferro com bronze e transformar numa picareta, numa enxada ou numa arma, porque isso não é trabalho fácil. É necessário teste, é necessário estudo. É também na geração de Caim que se criam instrumentos musicais, a arte. É possivelmente da cultura, desse ambiente da cidade, que as pessoas começam a se olhar como mais sofisticadas.
É do ambiente de Caim que se desenvolve também o pastoreio, que se envolve a criação, talvez de gado, talvez de outros bichos, para alimentação em massa de uma cidade inteira. Veja só o contraste que há entre o que acontece, ou o que é declarado o que acontece na genealogia de Caim, que se afastou de Deus, que teve na sua extravagância uma corrida, uma velocidade sendo acrescentada na direção da morte, que a morte, o embrutecimento da vida vai se instalando. É falado dessa geração, ou dessa genealogia de Caim, que eles eram sofisticados. Quando começa a genealogia de Adão, era de se esperar que houvessem coisas ainda melhores sendo apresentadas. O homem que andou com Deus está nessa genealogia e foi levado. O homem que depois viria para salvar a humanidade está nessa genealogia. Mas existe uma simples argumentação sendo apresentada aqui. A coisa mais sofisticada que eles fizeram foi andar com Deus. Andar com Deus. O homem que tinha a mente mais aguçada da história, com exceção de Cristo Jesus, que é Adão, não é falado que ele fez nada de grandioso, a não ser ensinar filhos, netos, bisnetos, tataranetos, gerações posteriores a andar com Deus. Olha só como é construído de uma forma diferenciada a apresentação dessas duas genealogias. Deixa eu parar um pouco antes da gente continuar aqui. Não se impressione demais com as suas construções. Não se impressione demais com as suas conquistas. Não se impressione demais com o dinheiro que você consegue ganhar, porque isso pode ser uma bênção de Deus na sua vida, pode sim, mas também pode ser um grande atrativo que te leva para longe de Deus. Pode ser uma grande demonstração de que você não vive mais na dependência dEle. Pode ser uma clara exposição de que você ainda não faz parte da genealogia de Adão, que quando se descreve esses filhos de Deus e fala deles, eles andavam com Deus. Não fala deles, eles eram grandes intelectuais. Não se fala deles que eles eram grandes metalúrgicos. Não se fala deles que eles eram bem-sucedidos em todas as profissões que eles tocavam a mão. Se fala deles que eles andavam com Deus. Tem um homem chamado, um pastor, do meu ponto de vista, hoje, vivo, um dos melhores pregadores que a gente tem, chamado Ud Balcom, alguma coisa assim. Acertei, Mateus? E ele cita o John Gill, é um historiador, um teólogo, e ele cita, falando que esse teólogo, esse historiador, fala que pelo menos por 3 motivos, e de novo, isso não é extensivo, mas pelo menos por 3 motivos, há de se entender que Deus deixou homens viverem séculos no começo da caminhada da humanidade. 3 motivos. O primeiro é que dessa forma a raça iria se multiplicar. Mas depois nós vamos conversar mais sobre isso em outra genealogia mais na frente. Mas veja, não tem 2 raças na palavra de Deus, de homens. Só tem uma única raça. Só existe a raça humana. Então, toda essa lógica de preconceito racial que é vendida lá fora, boa parte dela é consumida, é construída dentro de um conjunto de ideologias arbitrárias, contrárias à ciência e à palavra de Deus. Depois nós vamos falar mais sobre isso, um sermão um pouco mais na frente. Mas aqui é dito para nós que para a multiplicação da raça, eles ficam muito tempo vivos e eles se multiplicam. Não são 2, 3 filhos, não são 10, 20 filhos. Eu já ouvi falar de casais que tiveram 30 filhos, mas nós provavelmente estamos falando aqui de centenas de filhos, talvez milhares de filhos de cada um desses casais, ou da família que vai sendo gerada em torno desses casais. Há um cientista, o Woody toca, ou cita o nome dele, que diz que um casal, vivendo num ambiente obviamente apropriado, em 2.500 anos, um casal, produziria mais de 1 bilhão de pessoas sobre a face da Terra. Então, nós temos aqui, e nas condições que nós temos hoje, vivendo só a quantidade de tempo que nós vivemos hoje. Então, aqui,
ele está falando para nós que o primeiro motivo, provavelmente porque Deus deixou com que eles vivessem mais tempo, é a multiplicação da raça. O segundo motivo é a educação da raça. Veja, imagine comigo se Leonardo da Vinci, um grande artista, grande cientista, não tivesse vivido só algumas décadas, mas tivesse vivido 300 anos, 400 anos. Se a gente tivesse com ele ainda andando pelas ruas, pelas universidades, escrevendo livros, imagina o desenvolvimento científico que nós chegaríamos. Imagina Einstein. Se ele não tivesse vivido só o tempo que ele viveu, mas se ele vivesse 400 anos, imagina o desenvolvimento da teoria da relatividade. Imagina todas as outras coisas que viriam a partir de uma mente como a de Einstein, vivendo não décadas, mas séculos. Agora coloca isso em outro ambiente. Imagina Beethoven, Mozart, vivendo 800 anos. Veja, é uma construção de Deus que faz sentido para a comunicação, para a educação, para o crescimento tecnológico, científico de toda a humanidade na época. Mark Dever, um pastor da Igreja Batista de Capitol Hill, nos Estados Unidos, quando ele prega sobre esses textos, do começo da criação, ele fala que tem fatos históricos, científicos, que apontam que a geração, ou as gerações antediluvianas, de antes do dilúvio, tinham um desenvolvimento tecnológico científico muito acima do que normalmente a gente imagina que eles teriam. Muito acima do que a gente imagina do que eles teriam. E, de novo, quando a gente olha isso, não é citado em nenhum momento que esses alcances, esses sucessos, era o que era valorizado entre eles. Imagina, ou na comparação com a gente, que os melhores dentre nós têm uma vida produtiva de 40, 50 anos. E nós normalmente não começamos a ensinar uns aos outros antes de nós chegarmos a 20, 30 anos de experiência, ensinar de verdade. Então nós temos pouquíssimo tempo útil para ensinar outra pessoa para ela se tornar excelente no que ela é. Mas nós não vimos nenhuma dificuldade com eles de, por séculos, desenvolverem a sua caminhada. Mas veja só, quando a gente olha para isso tudo, Moisés prefere falar da simplicidade da caminhada com Deus. Essa caminhada que nós vemos. Enos, como eu falei, cria o culto. Enoque dá para nós uma previsão do que seria uma pessoa que vai estar quando Cristo voltar e ainda não morreu. Quem morreu, nós já sabemos, vai ressuscitar. Mas o que vai acontecer com aqueles que não morreram? Pois Enoque é uma primeira demonstração na palavra de Deus sobre o que vai acontecer. Essa pessoa vai ser transformada, o corpo dela vai ganhar imortalidade. E nós não precisamos simplesmente imaginar isso. Em 1 Coríntios capítulo 15, versículos 52 e 53, Paulo descreve isso falando assim: acontecerá num instante, num piscar de olhos, ao som da última trombeta, pois quando a última trombeta soar, aqueles que morrerem ressuscitarão, a fim de viverem para sempre. E nós, que estivermos vivos, também seremos transformados, pois nosso corpo mortal precisa ser transformado em corpo imortal. Olha só, isso não é tratado em nenhum local da palavra de Deus como uma metáfora. Isso é tratado como a esperança, a direção que nós estamos indo. Nós receberemos um corpo transformado. Quando nós olhamos na caminhada de Enoque, é levado por Deus por causa da sua relação, da sua caminhada com Deus. E o filho dele, não por acaso, é o que mais vive. Matusalém vive 969 anos. E de novo mostrando aquilo que na lei do Senhor vai dizer para nós, que no Novo Testamento Paulo vai reforçar, que quando nós servimos a Deus, toda a nossa casa e os nossos filhos são abençoados. Eles são abençoados porque nós decidimos caminhar com Deus.
e são abençoados os nossos filhos, e os nossos netos, e os nossos bisnetos, e os nossos tataranetos, por causa da decisão da minha tataravó há mais de 100 anos atrás. As minhas filhas já foram batizadas hoje, a 6ª geração. Olha só o que o texto da palavra de Deus está mostrando para nós, que para nós a simplicidade da caminhada com Deus é mais importante do que qualquer outra conquista que nós possamos alcançar. A grande coisa que você precisa esperar de Deus é que Ele venha caminhar com você no final do dia, igual Ele fez com Adão, igual Ele fez com Enoque, igual Ele fez com Noé, igual Ele fez com a minha tataravó, com a minha avó, que ouvia a voz de Deus e saía para plantar igrejas, com o meu pai e a minha mãe, que cresceram mostrando para a gente como ler a palavra de Deus e buscar a presença de Deus. E eu oro para que eu hoje faça a mesma coisa. O quê? Colocar a caminhada com Deus no local prioritário, maior, na grande conquista que Deus tem para a minha vida. Segundo princípio que eu queria trazer para os irmãos, é que o favor e a fidelidade de Deus supera e muito a nossa busca incessante pelo sucesso. Veja, o favor imerecido que a gente vê nesse texto é que em nenhum local é dito para nós que eles escolheram essa caminhada. É dito que eles foram inseridos nesse local. Há, provavelmente, pelo menos uma centena de filhos para cada um desses casais. Mas só um nome aparece em cada genealogia, e não é do primogênito, e não é do mais famoso, e não é do mais inteligente. É o filho da promessa, é o filho alcançado pela graça, que aparece em cada um desses momentos. Como eu citei, quando Wood Balcom cita esse outro historiador, o John Hill, ele fala de 3 coisas que justificaria, o que apontaria o motivo de Deus ter deixado os homens viverem muito tempo. O primeiro é para multiplicar a raça, o segundo para educar a raça, mas o terceiro seria exatamente essa fidelidade multigeracional. Não há favor maior que nós podemos receber de Deus do que ter pais, avós, bisavós, tataravós, antepassados que lutaram pela fé e entregaram ela nas nossas mãos. Não há presente maior que você possa fazer para os seus filhos, netos, descendentes, do que entregar para eles uma vida de relação com Deus. As primeiras gerações que nós vemos de Adão, nós não temos muito relato sobre eles. Nós vamos ter mais para frente. Mas eles tiveram, todos eles, essa expectativa, essa esperança, essa possibilidade de sentar aos pés de Adão e conversar com ele. Você imagina o que seria isso? Sentar com Adão e perguntar: conta para mim como que era antes da queda. Conta para mim como que era esse negócio de falar com Deus sem as barreiras e limitações impostas pelo pecado, sem as barreiras e limitações impostas pelas consequências do pecado que afeta a nossa mente, as nossas emoções. Como que era isso? E Adão podia falar da experiência dele. Lameque, como eu falei, viveu pelo menos 150 anos convivendo com Adão. E se a gente for para frente, e nós vamos chegar em outras genealogias, outros dias para frente, que nós vamos ver que não só eles viveram, mas Noé leva isso para frente, e o filho de Noé, Sem, chega até a Abraão, ou ao pai de Abraão, agora não me lembro com certeza. Ou seja, o filho de Noé, que ouviu o pai e o avô contando de Adão, ele chega até lá na frente em Abraão. Todos eles podiam ouvir que gerações antigas antes deles foram cuidadas por Deus, foram protegidas por Deus, não se afastaram da graça de Deus, porque Deus entregou um favor imerecido àquelas famílias. Meus irmãos, na mesma época, há famílias vivendo longe de Deus, longe de pessoas que conheciam a Deus. Olha o favor de Deus imerecido entregue a essas pessoas. Olha o favor imerecido entregue a nós, que estamos aqui hoje.
a todas as pessoas que estão hoje em igrejas ouvindo o Evangelho, a todos que talvez até sem querer ligaram o rádio ou a televisão e estão ouvindo nesse momento a pregação do Evangelho, da graça imerecida de Deus, que Ele entregou lá atrás na história. Olha que presente gracioso, que privilégio, como foi falado para nós antes, no momento de oração aqui, que Deus entrega e entregou hoje, mais uma vez, para nós e nossas famílias. Eu tenho ouvido, às vezes, pastores pedindo quase que pelo amor de Deus para as pessoas virem para a igreja. E nós temos trabalhado isso no nosso coração aqui, algumas conversas que nós temos no presbitério, que nós não podemos baratear a graça de Deus, porque ela é preciosa, é um privilégio. Se alguém não quer, problema dele. Vamos orar para que Deus mude o coração dele, para que ele entenda o amor de Deus, mas nós não podemos abaixar a graça de Deus, como se Deus estivesse pedindo por favor para a gente chegar até ele. A mensagem de Deus é que desde Adão a graça dele imerecidamente foi entregue para famílias, para os filhos da promessa, para aqueles que tiveram a aliança com Deus, para aqueles que foram alcançados pela palavra de Deus, pelo poder de Deus, pela graça de Deus. E nós hoje podemos dizer que nós estamos aqui sendo mais uma vez expostos à graça de Deus. Mas veja só, falar do motivo que Deus deixou os homens viverem muito tempo, por mais importante que seja, não é, então, o grande foco desse texto. Não é. Alguns ainda poderiam discursar sobre as possibilidades genéticas, biológicas, do ambiente externo, que talvez por isso eles viveram mais, mas tudo isso não é o que o texto está dizendo. O que o texto está dizendo para nós é que há um motivo teológico, um motivo doutrinário, há um motivo de apresentação de uma verdade mais importante por trás de toda a genealogia. E qual que então é esse motivo que é apresentado para nós? Gênesis 5 é sobre os filhos da promessa de Deus, os filhos da aliança de Deus. Gênesis 5 não está falando como em primeiro lugar e como mais importante do homem que viveu mais tempo, Matusalém, ou de Enoque, do homem que andou com Deus. Não está falando nem mesmo como mais importante de Noé. Está falando que Deus tem pessoas que fazem parte da aliança com Ele, desde o início da história, e que Ele tem essas pessoas ainda em volta da gente, e talvez você seja uma delas, e talvez você hoje está sendo alcançado, abrindo seus ouvidos, talvez pela uma primeira vez, que Deus quer você na aliança com Ele. Essa é a mensagem de Gênesis capítulo 5. Que a simples caminhada com Deus leva a gente a ter um impacto na vida, em nossa vida, e em todas as gerações da nossa família, porque nós entramos dentro da aliança de Deus. O texto mostra para nós, por exemplo, na repetição da frase, e ele morreu, e ele morreu, e ele morreu, é que sem fazer parte dos filhos da promessa, isso é tudo que há. Não interessa quanto tempo você viveu, quão longevo você consegue ser, não interessa, você vai morrer. Essa é uma certeza que nós temos. Mas quando chega em Enoque, é quebrada o peso da morte naquelas gerações, apontado para nós um futuro e que nenhum de nós vamos enfrentar mais a morte. E é mostrado para nós com clareza que Deus tem para nós uma vida que vai para além dessa vida, e uma vida que vai para além da morte. Sem o testemunho de Enoque aqui, essa fidelidade multigeracional poderia não fazer sentido, mas ela agora faz sentido, porque Deus mostra que Ele não está preso dentro de uma condição que Ele não pode nos resgatar. Ele nos resgata, e Ele vai nos resgatar. A providência de Deus é fundamental. Veja, quando nós vemos essa justiça de Deus, que traz aquilo que Ele falou que iria acontecer, que quando vocês comerem do fruto, quando vocês declararem independência, quando vocês quiserem ser vocês o dono da vida de vocês, então vocês vão morrer.
Aí vem a justiça de Deus. Demorou séculos, mas veio. Eles morreram. Eles morreram de outras formas antes disso. Eles morreram emocionalmente, eles morreram nas suas relações, eles morreram na sociedade. A gente vê isso na genealogia de Caim, bem claro. Mas há um momento que fisicamente também eles morrem. Como um ventilador que está ligado na tomada e quando a gente puxa da tomada, ele continua rodando, mas ele já não tem mais uma energia o alimentando. Uma hora ele para de vez. Todas essas gerações estavam caminhando para morrer. E morreram. Mas um homem não morreu. Apontando para o dia que nenhum de nós teremos mais medo da morte, porque o Senhor Jesus enfrentou e conquistou a morte em nosso lugar. Veja, olha só como esse texto aponta para nós, para Jesus. O último que é falado aqui, de novo, é Noé. Houve uma expectativa, provavelmente, de Eva, ao ter Caim, o primeiro filho dela, que ele seria o filho da promessa. Ele traria de novo a aliança de Deus para meio da família de Adão. Mas ele não só não era o filho da promessa, como ele mata o irmão dele, trazendo mais desgraça, mais morte, mais feiura para a vida. E por séculos se aguarda então o filho da mulher que viria e traria a restauração. E vem em algum momento um Salvador chamado Noé. Ele é um Salvador, ele não é o Salvador, mas ele aponta para nós que essa esperança de que um dia dos filhos da promessa viria alguém que ele seria o descendente, falado em Gênesis capítulo 3,15, que essa promessa é verdadeira, que a gente pode esperar. Assim como várias pessoas no Antigo Testamento foram colocadas como tipo de Cristo. Josué foi um deles, Salomão foi um deles, Davi foi um deles, todos esses que na história foram mostrados como um tipo, alguém que apontava para a esperança de que um dia viria uma pessoa perfeita e nos livraria da nossa condição. De novo aqui, bem no começo da história, Deus entrega para nós a vida de Noé, para a gente olhar e falar, se aconteceu agora, então a promessa de 3,15, Gênesis 3,15, é verdadeira. Ela vai se cumprir. E aqui vem o terceiro ponto que eu queria concluir com os irmãos. A promessa de Deus assegura que a morte não será o nosso fim. Nós seremos salvos. A promessa de Deus entregue uma vez mais nessa genealogia é que nós vamos passar pela morte, para além da morte, para a vida, para além da vida que nós experimentamos hoje. Jesus é essa garantia que vai vir lá na frente, mas ele já entrega a mensagem para nós aqui atrás. A promessa de Deus é entregue para nós de forma definida e intencional. Deus não está torcendo para as coisas darem certo. Ele planeja uma caminhada. A família de Caim torce para as coisas darem certo. Torce para ninguém vir para cima deles e assassiná-los, matá-los. Eles torcem para que a tecnologia, a sofisticação, o ganho, o que eles podem produzir, vão dar nome para eles de famosos entre os outros. A promessa, ou filhos da promessa, tem um planejamento sendo colocado em prática por Deus, que graciosamente, vez após vez, aponta de novo à esperança. Vai chegar o dia. Algumas coisas já chegaram, outras ainda vão chegar. E vai apontando para nós que não é o fim, a morte que nós ainda experimentamos aqui. Todas as genealogias da Bíblia, todas elas apontam para Cristo, sem exceção. Todas as genealogias não só apontam para Cristo, elas encerram em Cristo Jesus. Não tem genealogia depois dos 4 evangelhos no Novo Testamento. Vai até lá. Há uma proposta teológica. Qual que é a proposta teológica? O Messias vai vir. Quando nós lemos a forma que é apresentado para nós, mostra que Deus sempre vem ao encontro daqueles que estão perdidos. Ele sempre faz isso.
Quando nós olhamos o jeito que isso acontece, aqui já nesse momento da história, mas em toda a história, parece demais com a caminhada de Cristo Jesus, em Lucas capítulo 4, quando as pessoas falam para ele parar e montar ali uma estrutura maior, porque as pessoas estão aceitando ele como um grande líder. Ele fala, não, eu tenho que ir para todas as vilas de Israel. Parece demais a construção que nós temos aqui com outra construção também. Mesmo dentro dos seguidores de Jesus, eles estão tentando construir um império, construir uma estrutura grande. Eles estão tentando construir uma torre. E nós vamos chegar lá. Qual que é essa torre que eles constroem em Gênesis? Pois os discípulos caem no mesmo conto da carochinha de Satanás. Se você me adorar, eu vou te entregar poder, eu vou te entregar dinheiro, eu vou te entregar sucesso. Deus nunca falou isso. É Satanás quem fala isso. Eu fico escandalizado, triste, com a quantidade de pastores e missionários que se entregam por causa de promessas de dinheiro, de poder, de visibilidade, de likes. Meus irmãos, Jesus de Nazaré nunca foi uma pessoa que construiu seu império pessoal. Ele trabalhou para o reino da graça de Deus, o reino de Deus Pai. Mesma coisa nós vemos aqui nessa narrativa. Os filhos de Deus, os filhos da promessa, é falado deles não grandes conquistas, mas uma grande conquista. Caminharam com Deus. A genealogia de Caim, crescimento, sucesso. A genealogia de Adão, caminhada, proximidade, intimidade. Nós vemos isso descrito em outros locais. Quando nós olhamos, por exemplo, a igreja de Jerusalém, Atos capítulo 8, está bem acostumada em estar dentro das quatro paredes. Está feliz, talvez agora, contando com mais de 10 mil membros dentro das suas tendas. Nesse momento, Deus manda. Veja, é bem claro no texto. É Deus que manda uma perseguição para aquela igreja. De novo, e de novo, e de novo na história, Deus mostra que a justiça dele vem sobre nós, sempre carregando no seu bojo a misericórdia dele. Deus não permite que seus filhos fiquem presos numa mentira. Deus não permite que seus filhos fiquem aprisionados dentro de um sonho falso, mentiroso, que vai fazê-los talvez conquistar coisas, mas distantes de Deus. Deus invade a realidade da sua igreja no Novo Testamento e espalha aquelas pessoas como justiça, mas como uma ação de misericórdia. Havia muito mais coisas para experimentar da graça de Deus. E quando a gente para diante dos nossos sucessos, quando a gente para diante das nossas conquistas e fazemos uma tenda, uma casa, uma estrutura forte para proteger tudo que nós conquistamos, nós vamos exatamente na direção contrária de que Deus tem para nós. Nós somos abençoados para abençoar. Nós vamos ver isso mais na frente, em Gênesis capítulo 12. Veja, eu falei no começo da pregação, na verdade, antes mesmo de começar, que nós juntamos vozes com pessoas de todos os séculos, de todas as nações, de todas as etnias, com os anjos. Veja, nesse momento, há milhares de anos atrás, foi citado atrás, que começa um culto formal, público a Deus. A gente não sabe o que tinha. Talvez nesse culto tivesse liturgia, talvez tivesse música, talvez nesse culto já tivesse a postura do líder espiritual, talvez do sacerdote, talvez já tivessem sacrifícios. Deus já tinha feito um sacrifício para cobrir Adão e Eva. Então, tinha um conjunto de coisas que nós não sabemos exatamente o que é que eles tinham. Mas há duas coisas claras que ligam nós com eles. Eles adoravam ao Senhor do universo. E eles tinham expectativa que o Filho viria. A mesma coisa que nós.
Nós temos uma mesma religião, a religião verdadeira, que é falada por Tiago. A religião pura e verdadeira é aquela que se separa, se purifica, se santifica, se afasta de imoralidade e, ao mesmo tempo, olha para o outro como um objeto, um alvo da graça de Deus. Cuida de órfãos e das viúvas, dos pobres, dos marginalizados. É a mesma religião falada desde o começo, desde Adão, a religião da aliança daqueles que chegaram até Deus e entregaram as suas vidas a Ele. Eles são escolhidos, no entanto, e a gente percebe isso no jeito como Moisés vai construindo, não por causa das suas conquistas. Eles são escolhidos pela graça de Deus de forma imerecida. Da mesma forma que depois nós vemos a história que o próprio Moisés conta de Isaac e Ismael, de Jacó e de Esaú, a mesma coisa que nós vemos depois na genealogia de Cristo Jesus. O que se esperaria na genealogia de Cristo Jesus no Novo Testamento? Que aparecessem só heróis da fé, que aparecessem só pessoas excelentes em tudo o que fazem. Mas o que aparece na genealogia de Jesus? Prostitutas. O que aparece na genealogia de Jesus? Gentios que não faziam parte do povo de Deus. O que aparece na genealogia de Jesus? Pessoas que não eram certas diante da sociedade, mas graciosamente foram alcançadas e trazidas para a genealogia de Cristo Jesus. Moisés não trabalha isso de forma desconectada. Olha como ele fala em Deuteronômio capítulo 7, versículos 6 a 11. Vocês são um povo santo que pertence ao Senhor, seu Deus. Dentre todos os povos da terra, o Senhor, o seu Deus, os escolheu para serem sua propriedade especial. O Senhor não se afeiçoou a vocês, nem os escolheu por serem mais numerosos que outras nações, pois vocês eram a menor de todas as nações. Antes foi simplesmente porque o Senhor os amou e foi fiel ao juramento que fez aos seus antepassados. Por isso o Senhor os libertou com mão forte da escravidão, da opressão do faraó, rei do Egito. Reconheçam, portanto, que o Senhor, seu Deus, é de fato Deus. Ele é o Deus fiel que cumpre por 1000 gerações sua aliança de amor com todos que o amam e obedecem a seus mandamentos. Não hesita, porém, em castigar e destruir aqueles que o rejeitam. Assim, obedeçam a todos estes mandamentos, decretos, estatutos, decretos que hoje lhes dou. É o mesmo Moisés que escreveu essa genealogia de Gênesis 5. É o mesmo. Ele está explicando para o povo, não foi por causa de vocês. Não foi por causa de Adão, ele errou lá atrás. Não foi por causa de nenhum deles. Foi porque eu os amei. Foi porque eu prometi lá atrás, nas gerações passadas, que vocês hoje estariam sentados aqui, cada um de vocês, para ouvir da graça de Deus. Quando chega no Novo Testamento, Romanos capítulo 9, é assim que Paulo fala: acaso Deus deixou de cumprir a sua promessa a Israel? Não. Pois nem todos os descendentes de Israel pertencem de fato ao povo de Deus. Tiveram vários filhos, mas são os filhos da promessa, aliançados com Deus, que são o povo de Deus. Olha como ele continua. Só porque são descendentes de Abraão, não significa que são verdadeiramente filhos de Deus. Pois as Escrituras dizem, Isaque é o filho de quem depende a sua descendência. Isso significa que os descendentes físicos de Abraão não são necessariamente filhos de Deus. Apenas os filhos da promessa são considerados filhos de Abraão. Pois Deus havia prometido, voltarei por essa época e Sara terá um filho. Ismael já tinha nascido. Mas ele não é o filho da promessa, é Isaque que é o filho da promessa. E olha como ele continua. Talvez não tenha nada a ver com a gente, alguém poderia pensar. Mas olha como ele continua. Esse fato não é único. Também Rebeca ficou grávida de nosso antepassado Isaque, deu à luz gêmeos. Antes de eles nascerem, porém, antes mesmo de terem feito qualquer coisa boa ou má, ele recebeu uma mensagem de Deus. Essa mensagem mostra que Deus escolhe as pessoas conforme os propósitos dele. Ele a chama sem levar em conta as obras que praticam. Foi dito a Rebeca, seu filho mais velho servirá ao filho mais novo. Nas palavras das Escrituras, amei a Isaque e rejeitei a Jacó.
Há um privilégio entregue a todos nós que hoje ouvimos da graça de Deus. Há um privilégio a todos nós que ouvimos e abrimos os nossos corações. Qual que é esse privilégio? Séculos, milênios atrás, nosso nome, foi escrito na lista da genealogia dos filhos da promessa de Deus. Essa promessa que está sendo entregue, revelada para nós em Gênesis 5, mas falada em toda a Escritura. Veja, em Mateus nós vemos Jesus sendo apresentado como o filho de Davi, então como o rei. Em Lucas, Jesus é ligado à genealogia, vai até Adão, para mostrar que ele é a continuidade dessa promessa que viria um libertador. Deus levanta homens como Noé e Moisés para mostrar para nós que a sua promessa é verdadeira. Em Hebreus, Jesus é tratado como o filho da promessa, superior a todos e quaisquer outros. Ele é o cumprimento da promessa de Deus. Tiveram pessoas chaves na história, mas todas elas apontando para Jesus como a esperança final. Aquele que viria como cumprimento da promessa, que os filhos da promessa de Deus, os filhos da aliança de Deus, os filhos do pacto que Deus fez desde o começo da humanidade, seriam alcançados e trazidos para perto dele. Meus queridos, talvez você não tenha um pai, um avô, um tataravô que viveu próximo de Deus, que andou com Jesus de Nazaré, mas todos nós podemos nos referir a pessoas em volta da gente que conhecem a Deus, referir a famílias em volta da gente que andam com Deus. Todos nós podemos hoje olhar e falar: Senhor, eu quero ser um filho da promessa. Eu quero pertencer à tua aliança. Eu quero que o pacto da minha vida seja só contigo, com nenhuma outra espiritualidade, com nenhum outro Senhor, com nenhuma outra busca, só com o Senhor. Todos nós podemos olhar para essa primeira genealogia da graça apresentada em Gênesis 5 e clamar a Deus: Senhor, eu quero também estar nessa lista, eu quero também fazer parte dos filhos da promessa do Senhor. E o Senhor fala para nós claramente: o jeito de nós entrarmos na promessa com Deus é através desse libertador, desse Salvador, desse Messias, que é Jesus Cristo de Nazaré. Ele não deixou dúvida durante a história que Ele quer cada um de nós entrando nessa genealogia. Há tantas coisas mais para se falar dessa genealogia, mas eu queria concluir, meus irmãos. Seja humilde diante de Deus hoje e fala: Senhor, eu preciso de Ti. Eu preciso ser incluído nos filhos da promessa, na aliança do Senhor. Eu preciso disso. Confie em Deus com todas as suas forças, em tudo que você tem. Esse é o maior investimento que você pode fazer na sua vida. Caim saiu para fazer grandes investimentos, outros saíram para fazer grandes propostas. Mas nós temos a história desses primeiros homens, que o que define, o que mostra quem eles são, é uma coisa simples: confiaram em Deus, andaram com Deus, e deles vem a promessa de que hoje nós também somos alvo dela, que Deus quer todos nós de volta a Ele. Eu queria, a última aplicação, falar para você: valorize a herança espiritual que você recebeu. Seja através do seu pai, da sua mãe, do seu avô, seja através da pessoa que está do seu lado agora, ou de pessoas que andaram com você apresentando o Evangelho para você. Valorize a herança espiritual, que é tão valorizada por Deus, que Ele coloca capítulos e mais capítulos em sua palavra, falando: olha de onde saiu essa promessa. Saiu lá de trás, se cumpriu dessa e dessa forma, apontando para um cumprimento final e maior, para um clímax da história. Então valorize a herança espiritual que você recebe. Todos nós precisamos disso, de novo e de novo.
Não existe jogo ganho até chegar o último dia, quando nós estaremos diante do Cordeiro. Se nós vacilarmos daqui a pouquinho, nós não vamos mais querer cantar como cantávamos antes. Se nós vacilarmos daqui a pouquinho, a palavra de Deus não vai ser mais o nosso centro, o nosso guia, a nossa regra de fé e conduta. Se nós vacilarmos, daqui a pouquinho o poder do Espírito se torna só um sussurro, que de vez em quando a gente ouve, de vez em quando a gente não ouve. Se nós vacilarmos, a promessa de Deus para hoje começa a esfriar dentro dos nossos corações e nós perdemos a oportunidade de impactar filhos, netos, gerações por vir. Então, valorize a herança espiritual que você recebeu. Deus nos trouxe até aqui. Bendito seja o nome do Senhor. Que a gente possa olhar para a palavra de Deus, para as genealogias e falar: todas elas apontam para Cristo, todas elas apontam para mim, porque eu fui salvo no sangue do Cordeiro. Vamos ficar em pé, meus irmãos? A gente sempre fala isso. Sua conversão não depende de você vir até aqui à frente. Não depende disso. Sua conversão depende de uma única ação. O Espírito Santo de Deus convencer você do pecado, da justiça e do juízo. É Ele que faz esse trabalho. O nosso esforço é ser fiel à palavra dEle. Mas eu queria, ao mesmo tempo, dizer para você que a palavra de Deus, todas as vezes que Jesus conversa com alguém, Ele desafia essa pessoa a ter uma entrega pública, uma proclamação pública de que ela pertence a Cristo Jesus, de que ela quer restaurar a aliança dela com Cristo Jesus. Se há alguém hoje que quer entrar na aliança com Cristo Jesus, vem até aqui à frente, que eu queria orar pela sua vida. Há alguém hoje que quer: Senhor, eu quero ser filho da promessa. Eu quero ter de novo no meu coração a certeza de que eu sou filho da promessa. Há alguém hoje que o Espírito Santo de Deus tocou? Vem à frente, faça essa declaração pública de que você pertence a Ele. Há alguém? Eu quero orar pela sua vida. Vamos orar, meus irmãos. Santo Deus, nós louvamos o Teu nome, ó Pai, porque o Senhor é que nos trouxe até aqui. Tua graça, Tua misericórdia nos alcançou. Ela foi falada e foi mostrada pelo Senhor na vida dos Teus servos lá atrás, tão lá atrás na história, e depois durante todos os séculos. Nós clamamos agora que mais uma vez o Senhor venha mostrar e demonstrá-la nas nossas vidas. Ó Deus, que o Senhor queime os nossos corações, que o Senhor encha as nossas vidas de vida em Ti, que Cristo Jesus seja o nosso único e suficiente Salvador. Mude o nosso coração, mude a nossa vida, derrama sobre nós, ó Deus, a Tua transformação. Louvado seja o Teu nome, em Cristo Jesus. Amém.